Boa tarde, pessoal! Boa tarde, tudo bem? Que honra estar aqui com vocês. Resolvi fazer uma live surpresa hoje. Faz muito tempo que eu não apareço por aqui em live, né, ao vivo. E eu estou aqui para compartilhar com vocês hoje o que eu comentei ali nos stories, que foi a situação que eu passei da minha autossabotagem. Boa tarde, Francine, Zelda, Stephanie. Oi, Fer, tudo bem? Muito frio por aí, muito calor por aí, aqui tá frio, né? E eu prometi lá nos stories que eu iria compartilhar o que aconteceu comigo hoje na esteira. Odete, boa tarde, tudo bem? Porque eu me peguei numa situação extremamente... de extrema impotência. Eu me senti, assim, extremamente impotente com o que aconteceu comigo. Quem me acompanha aqui sabe que eu tô desenvolvendo uma paixão deliciosa por corrida. A Fer também, que tá aqui, ó, tá quente, ela tá longe daqui, gente, aqui tá frio pra caramba. Quem me conhece sabe que eu tô desenvolvendo aí uma paixão pela corrida. Não corri ainda em nenhuma disputa, mas eu venho me superando a cada tempo. Eu comecei treinando devagarinho, assim, com muita cautela, devagar mesmo, né? Nunca imaginei que fosse aprender a gostar de correr. E eu tenho um cunhado, o Jacir, que é muito meu espelho, assim, minha inspiração. E eu comecei a correr com o estímulo dele, a Fer, a Dai, a minha cunhada. E a cada tempo eu venho me desafiando. E faz uns 15 dias que a Fer me desafiou, porque eu tava sempre no 4. Eu comecei a correr e treinar por causa das trilhas que eu ia fazer, para me preparar fisicamente. E eu comecei a gostar. E aí, semana passada, a Fer me desafiou a aumentar de 4 para 5 e eu fiz isso 2 vezes. E hoje eu cheguei disposta a correr 5 quilômetros. Segunda-feira eu não consegui, eu só caminhei, porque daí uma colega minha tava do lado, fiquei conversando. Tá? E eu vou alinhar isso também com o que eu vou falar hoje. E hoje de manhã, então, eu me coloquei na situação de correr. Eu estava super disposta, comecei super bem, estava realmente muito empolgada para correr os 5 quilômetros. E é claro, gente, a nossa mente, ela é muito poderosa e é sobre isso que eu quero falar. Fisicamente, muitas vezes a gente acha que não consegue. Mas nesses casos é muito mais mental. Então eu cheguei nos 4 quilômetros, que é o que eu sempre corro. E é incrível como o nosso corpo, ele vai dando sinais. Quando a gente permite que a nossa mente domine o nosso comportamento, é incrível como a nossa mente, como o nosso corpo vai dando sinais de que a gente não vai conseguir. E eu comecei correndo bem, fui para 1, para 2, para 3, no 4, tava tudo bem. E daqui a pouco eu comecei a salivar, a minha garganta começou a ficar cheia de saliva, eu não conseguia mais engolir e parecia que eu não ia mais dar conta daquilo que estava acontecendo. E eu falei, não, Johnny, falta pouco, só falta 1 quilômetro. Só falta 1, é só você correr. Mas a minha mente, ela me dominou de uma forma que fazia muito tempo que eu não permitia que isso acontecesse. E isso me deixou tão frustrada comigo mesma pelo fato de saber que eu já tinha conseguido uma vez e que só faltava 1, que eu já tinha corrido 4. E era muito simples terminar. E, gente, raramente eu desisto. E aquilo foi tão mais forte do que eu diminuí e parei. E por que eu resolvi compartilhar isso com vocês? Porque nem sempre é físico. Nesse caso, não é físico, é mental. A minha mente começou a construir uma autossabotagem tão grande que eu parei. E isso me deu uma frustração tão grande porque eu sabia que eu já tinha conseguido 2 vezes e não me custava nada finalizar mais uma vez. Eu já tinha corrido 2 vezes 6 quilômetros na rua. E é claro que na rua é muito melhor. Mas a esteira tá ali, os números estão aparecendo. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a nossa mente, ela constrói todas as sabotagens possíveis pra gente desistir dos nossos sonhos. Pra gente desistir daquilo que a gente tem como pré-determinado, como sonho, como objetivo lá na frente.
Quantas vezes você já se pegou nessa situação? Eu fiquei extremamente chateada comigo, porque faltava pouco e eu desisti. E a nossa mente, ela pode ser a nossa melhor amiga, mas ela também pode ser a nossa pior inimiga. E eu quero perguntar para você sinceramente agora, o quanto você tem permitido que a tua mente construa aí dentro tantos sabotadores que fazem você parar no meio do caminho, que fazem você muitas vezes nem iniciar um projeto que você gostaria de iniciar, que faz você desistir quando falta muito pouco, como aconteceu comigo hoje. Gente, só faltava um. Eu não me conformo. Eu fiquei muito chateada comigo. Só faltava um. O pior eu já tinha passado. Claro que no último muitas vezes é a parte mais difícil. Porque você já não tem fôlego, você já está cansado. Você já está assim, quase se esvaindo, né? Tá faltando ar. Mas faltava pouco. E se fosse um ouro que eu ia encontrar ali na frente? E eu achei super interessante eu trazer isso para vocês. Que quantas vezes a gente desiste no meio do caminho? Quantas vezes a gente não se permite terminar aquilo que a gente começou? E aí a gente não sabe nem o resultado ali da frente. Com sonhos, com projetos, com faculdade, com trabalhos, porque a gente acha que tá muito difícil, porque, meu Deus, eu não vou dar conta. Essa semana eu conversei com uma cliente que tava fazendo mentoria, e ela disse 6 meses que eu tô nessa área. E tá muito difícil. Eu falei, quanto tempo um bebê demora pra caminhar? O que um bebê com 6 meses faz? Ele tá começando a sentar, né? Ele nem sabe o que é ficar de pé ainda, sozinho. Poucos sabem, né? 6 meses é muito pouco. E às vezes a gente para no meio do caminho. A gente não se permite enxergar a luz que vem depois daquele túnel escuro, das dores, das dificuldades que a gente passa. E a gente permite que os nossos sabotadores internos, que eles nos boicotem. Que o nosso crítico vem e fica falando muitas vezes, não vai, você não vai conseguir, você vai fracassar. Quantas vezes você permite que o perfeccionismo não deixe você terminar um projeto porque tem que ser tudo perfeito? Eu só vou começar a dar aula quando estiver no doutorado. Eu só vou começar isso quando eu tiver muita experiência. Eu só já vou começar a correr quando eu tiver tal coisa. Eu só vou ter uma casa maior quando, né, isso acontecer. Claro, cada um nas suas condições, no seu momento. Mas quantas vezes você permite que o teu crítico interno, que é o nosso maior sabotador, te impeça de seguir, de fazer, de realizar, de ter atitude, de alcançar o maravilhoso, o extraordinário? Se eu tivesse desistido, não teria meus milagres a caminho. Desistir jamais. Fábio, tu é a prova viva. Que honra ter você aqui comigo nesse dia. Se você tivesse desistido, exatamente. Os milagres dela estão quase nascendo, gente. Ela tem 2 bebês na barriga. É isso aí, Fábio. Que orgulho, que honra ter te conhecido. Então, gente, faz muito tempo que eu não apareço por aqui. Eu quis compartilhar isso com vocês porque eu fiquei muito frustrada comigo. Só que isso, pra mim, foi uma desistência imediata. Eu senti muito. E eu fiquei martelando o dia inteiro. Eu tava esperando uma brechinha pra chegar aqui e contar isso pra vocês. Porque eu não sou de desistir. E hoje realmente isso mexeu comigo. E aí eu resolvi falar isso com vocês pra ajudar vocês também. Porque amanhã ou sexta-feira eu vou lá e vou correr os meus 5. Eu não admito não ter feito porque eu sei que eu consigo. Porém, que eu tô falando de uma corrida numa esteira. Mas e na nossa vida? Com os nossos sonhos, com os nossos desejos. Jéssica, você tá aí, minha colega de IFT. Se a gente desistisse dos nossos treinamentos, se a gente desistisse dos nossos treinandos, se a gente desistisse das pessoas que estão com a gente, quanta coisa a gente perderia. Quanta coisa você tá perdendo porque você desiste no meio do caminho, ou porque você nem começa por não se sentir capaz. Gente, se a gente nunca começar, nunca saberemos. Como que eu comecei a dar aula na faculdade? Eu não tinha experiência.
Primeira vez que eu fui dar aula na Microlins, eu não sabia dar aula. Foi lá que eu comecei. Se vier uma oportunidade para você, é porque você tem capacidade para enfrentar essa oportunidade. Se chegou para você, porque você tá pronto. Você vai aperfeiçoando no caminho. A gente nunca está 100% pronto, mas a gente já tem uma capacidade. Então, se chegou para você, vai, encare, se desafie. O frio na barriga vem. Só que a mente, ela pode ser sua pior inimiga, se você permitir. E os teus críticos, aqueles que ficam ali falando contigo o tempo todo, que ficam te boicotando, eles vão dizer para você não ir, porque o nosso cérebro, ele não quer gastar energia, ele não quer desconforto. Mas é aonde que a gente cresce. O que nos desafia, nos transforma. Aquilo que não te desafia, não te transforma. Então, muitas vezes você tem aquele controlador que você quer controlar tudo e a todos, e você não vai pra frente porque você acha que só você vai fazer bem feito, ninguém mais fará. Isso é um sabotador, é um inimigo interno. Tem aquelas pessoas que ficam o tempo todo sendo vítima. Ai, tudo acontece de ruim comigo, nada dá certo pra mim. Tenta de novo, vai, experimenta. Se você permitir, a tua mente vai te boicotar, como a minha fez comigo hoje de manhã, faltando 1 quilômetro pra terminar. Faltava só 1 quilômetro. Então a minha mensagem nesse dia, rapidinha, uma mensagem pra realmente despertar em você a ação, a atitude, vai e faz o que tem que ser feito. Levanta mais cedo, dorme mais tarde, estuda um pouco mais, se dedica um pouco mais, peça ajuda. Encontre pessoas que possam te estimular. Mas não pare. Continue em movimento. Como é que a gente aprende a fazer live? Fazendo. Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Andando. Como é que a gente aprende a dirigir? Dirigindo. Como é que a gente aprende a ser mais organizado? Se organizando. Não consegue sozinho, pede ajuda. Tem inúmeros profissionais maravilhosos perto de você, talvez, para você pedir ajuda. Então, o meu alerta hoje, a minha mensagem hoje para você que tá aqui comigo, que já passou, que tá aqui ao vivo ou que vai passar depois, não desista no meio do caminho. Persista, continue. Não permita que a tua mente seja a tua pior inimiga. Traga ela pro teu lado. Observe o que tá acontecendo aí dentro, as mensagens que vêm, os pensamentos que vêm. E se mexa. Faça o que tem que ser feito, porque o resultado vem. No tempo certo ele vem. Mas se dedique. Se for para correr um pouco mais, corra um pouco mais, se prepare mais, estude, se dedique e faça o que tem que ser feito. Porque a nossa mente, ela pode estar ao nosso favor, desde que a gente trabalhe com ela, para que ela fique do nosso lado. Observe os teus pensamentos. Né? Nos nossos treinamentos, eu sempre falo pro pessoal que a gente tem que criar um nome pro nosso crítico interno, né? Nosso inimigo interno. Cria um nome e manda ele sair dali. Tem inúmeras formas e técnicas, né? A gente não vai abordar aqui agora, mas eu quis passar por aqui hoje para deixar essa mensagem para vocês. Não desista quando falta pouco, né? Daqui a pouco você tá cavando e o ouro tá a 30 centímetros. Tá ali do lado, a vitória tá ali do lado. Persista um pouco mais, porque vale a pena. O suor, o esforço, a dedicação valem a pena. Certo? Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Quem é o Bruno? Ai, silêncio, Bruno. Gostei, Rúbia. Silêncio. Viu? Você tá bem delicada, né? Se soubesse o que eu falo pro meu. Silêncio, Bruno. Dá licença. Gente, que bom ter vocês aqui comigo. Foi uma live rápida, tava com muita saudade de estar aqui e eu precisava compartilhar isso com vocês, tá? Eu vou correr 5 quilômetros da próxima vez, não vou deixar meu corpo desistir, porque não é físico, é mental. Lembrem-se disso. Beijo, obrigada por todos que estiveram aqui. Um ótimo fim de noite. Aqui em Chapecó tá tudo fechado, gente. Chuva, nublado, tudo branco. Espero que quem esteja aí no calor, né, Fer? Aproveite aí o calorzinho. Beijo pra todos. Ótimo final de noite. Até mais.